queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós vamos estudar a aula 112 de língua portuguesa para o 8º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de língua portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. E o assunto da aula de hoje é uma introdução às regras de crase. Nós falaremos um pouquinho das regrinhas básicas de crase e aí você aprimora o estudo desse assunto quando você chegar lá no 9º ano. Os objetivos propostos para essa aula são conhecer então as regras básicas de uso de crase e empregar corretamente a crase quando necessário. Bom, pessoal, vamos começar então esclarecendo o que é uma crase, Crase é o nome que a gente dá à união, ou seja, a junção da preposição a com o artigo definido a ou as, ou ainda com o a inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, ou também com o a inicial dos pronomes relativos, a qual e as quais. Então você já pode imaginar aí, que crase é a junção de duas letras a. Ao acento indicador de crase, a gente dá o nome de acento grave, que é aquele acento virado para o lado esquerdo, Então, ele só é usado na letra A, pessoal. Ele não é usado em qualquer letra e ele só é empregado quando forma uma crase. A gente vai ver, então, em que situações, Temos aí algumas regrinhas, então, para o uso da crase, E é o que a gente vai, então, estudar. Olha lá a primeira frase, ó. Fui à cidade natal de Cândido Portinari. Aquele A que aparece ali na frase, ele é um A com crase. Por quê, gente? Porque ele é a junção de um A preposição, quem vai a algum lugar. Então, é o A preposição e o A artigo, que está na frente da palavra cidade e que define cidade como uma palavra feminina, a cidade, certo? Então, essa junção, esse A mais a preposição mais a artigo, dá um A com crase, Então, é nessa situação que a gente vai colocar daí o acento grave, que é esse acento virado para a esquerda na letra A. A crase, então, ela deve ser empregada apenas diante de palavras femininas. Então, na frente de palavras masculinas, a gente não utiliza a crase. Essa é uma regrinha bem básica, Que só se usa, então, crase na frente de palavras femininas. Para a gente aplicar essa regra, o que é comum a gente fazer? É uma regra básica. Isso aqui é a primeira coisa que a gente faz quando tem dúvida se coloca ou não crase no A. Então, o que a gente faz? A gente troca a palavra feminina por uma palavra masculina, Então, se der certo colocar uma palavra masculina no lugar, é porque realmente na frente daquela palavra feminina vai uma crase. Então, olha ali o exemplo, ó. As amigas foram à confraternização de final de ano da empresa. Daí eu fiquei em dúvida, será que eu coloco crase nesse A na frente de confraternização? Bom, já a palavra confraternização é feminina, mas eu posso usar essa primeira dica que é a mais básica. Vamos substituir confraternização pela palavra encontro, o encontro, que é uma palavra masculina, ó. As amigas foram ao encontro de final de ano da empresa. Faz sentido? Foi possível essa troca por uma palavra masculina? Então, lá na frente da confraternização eu coloco a crase,
tá? Então, a primeira dica é essa, é a regrinha mais básica, é usar esse truquezinho aqui. E agora, então, a gente vai ver quando usar a crase. Vamos ver ali o item 1, ó. Quando o complemento de um verbo que exige a preposição a for um substantivo feminino, antecedido também de um artigo feminino. Então, vamos à loja para comprar outros enfeites. Ó, vamos a, quem vai a algum lugar, é o a preposição. A loja, esse a aqui é o a artigo, né? A loja é palavra feminina tem o a na frente. Portanto, a loja com crase, certo? Então, sempre fazer essa reflexão, né? Para que você também consiga identificar onde está o a preposição e onde está o a artigo, certo? Quem vai a algum lugar, a preposição. A loja, artigo, que define que loja é palavra feminina, certo? Muito bem. O item 2. Quando o complemento de um nome que exija a preposição a for um substantivo feminino, antecedido de artigo feminino a, ela se mostrou favorável à medida proposta pela vereadora. Então, vamos observar, ó. Quem se mostra favorável a alguma coisa. Então, eu tenho a preposição. E a medida é palavra feminina, portanto, vai crase, então, na frente de medida. A 3. Quando os pronomes demonstrativos, ó, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, exercerem função de complemento de termo que exija também preposição a. Então, somos contrários àqueles que defendem o radicalismo. Aqueles é um pronome demonstrativo masculino, mas aqui eu emprego a crase no a do aqueles. Por quê, pessoal? Porque quem é contrário a alguma coisa. Então, eu já tenho o a preposição mais o a do aqueles, né, do pronome demonstrativo. Então, essa junção desses dois as dá um a com crase. Por isso, eu preciso colocar, então, a crase ali no aqueles. Devo obedecer aquilo em que acredito. Também, vamos fazer aqui, vamos lembrar a regência do verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Então, tem o a preposição mais o a do pronome demonstrativo aquilo. Por isso, então, foi colocada ali a crase no aquilo. Estou referindo-me àquelas semanas em que não pude vir trabalhar. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Então, tá lá o a preposição. Mais o a do aquelas, juntou os dois e deu a crase, né? Então, com os pronomes demonstrativos, é dessa forma que você vai proceder, ok? Portanto, né, ali tá explicando, então, anteriormente, ó, somos contrários a mais aqueles, somos contrários àqueles. Devo obedecer a mais aquilo, devo obedecer aquilo. Estou referindo-me a mais aquelas, estou referindo-me àquelas. Então, ó, aqui tá o a mais a. Lembra lá do comecinho, né? Lá dos primeiros slides. A mais a igual um a com acento grave, né? Um a com crase, certo? O pronome demonstrativo, ele pode também estar implícito, ou seja, oculto. E nesse caso deve ocorrer também a crase, pessoal. Olha lá, não me refiro a essa, mas a da direita. Ou seja, não me refiro a essa, mas a aquela da direita. Então, esse aquela ficou implícito, ficou subentendido. E quando estiver subentendido, então,
coloco também a crase no A. 4. Quando os pronomes relativos a qual e as quais exercem função de complemento de termo que também exige a preposição a. A peça a qual assisti era muito boa. Pessoal, quem assiste no sentido de ver, quem assiste, assiste a. Então é o a preposição, mais o a do a qual, né? Por isso foi colocada ali a crase nesse a. As tarefas às quais nos dedicamos são sempre essenciais. Então, quem se dedica a alguém ou a alguma coisa. E as tarefas está mostrando que tarefas é palavra feminina, está no plural. As tarefas. Então, esse as aqui é o as, artigo. E essa junção de preposição mais artigo dá o que a gente chama de crase, né? Então, por isso colocou-se a crase na frente de as tarefas. 5. Em locuções adverbiais femininas com substantivos no singular ou no plural, como, por exemplo, expressões à tarde, à vontade, às vezes, às pressas, às 4 horas. Então, todas elas levam a crase. Ó, vocês estão em minha casa, podem ficar à vontade. Então, esse à vontade, como é uma locução adverbial feminina, colocou-se a crase. Não vale a pena decidir às pressas o que fazer nas férias. Também, ó, locução adverbial feminina. Aqui nós vamos ter uma exceção a essa regra das locuções adverbiais com a expressão à distância. Temos duas situações. Anote aí, é bem importante. Se a expressão à distância não estiver determinada, eu não coloco crase no a. Então, estávamos observando tudo à distância. Não coloquei a crase ali, ó, porque eu não determinei a distância de quantos metros ou quantos quilômetros, né? Já na segunda frase, estávamos observando tudo à distância de 5 metros. Aqui eu especifiquei. Então, nesse caso, eu precisei colocar a crase no a. Pessoal, é regra, é exceção, né? Você deve estar se perguntando, que diferença faz a distância determinada ou não, né? Mas é a regra e a gente precisa seguir. 6. Nas locuções conjuntivas, à medida que e à proporção que também vai crase. Então, à medida que amadurecemos, passamos a dar valor ao silêncio. Então, à medida que, sempre com crase. A experiência aumenta à proporção que os anos passam. A proporção que, com crase. 7. Nas locuções prepositivas, ou seja, locuções formadas por preposição, né? E que são formadas por palavras femininas. À beira de, à custa de, à força de, à sombra de, à moda de. Então, sempre vai colocar crase, ó. Era bonito entardecer à beira do lago. À beira, com crase. A menina gostava de se vestir à moda da mãe. A moda da mãe, com crase. E aí a gente vai encontrar uma outra exceção, que a locução à moda de, né? Ela pode aparecer subentendida apenas e a crase vai permanecer, tá? Só usa sapatos a Luís XV. Ah, mas professora, na frente de palavra masculina não usa crase. Ah, mas aqui nós temos que lembrar que está subentendida a palavra moda. A moda de Luís XV. Por isso foi colocado ali a crase, ok? Casos em que a crase ela é facultativa. Facultativa quer dizer, eu posso usar com ou sem.
Então, eu posso usar antes de pronomes possessivos femininos ou também escrever sem a crase, ó. Não dão valor à nossa opinião, com crase, ou à nossa opinião, sem crase. Por quê? Porque o nossa é um pronome possessivo feminino. 2. Antes de nome próprio feminino, também é facultativo, ó. Fizemos referência a Joana, sem crase, ou a Joana com crase. Ok? Ficamos então por aqui, pessoal, com essas regrinhas básicas de uso de crase, né? Você já pode ir agora nos exercícios lá e treinar essas regrinhas que você aprendeu na aula de hoje. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!